Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, ative as notificações, toque o sininho. Ah, Leandro, você nem começou, depois você discute. Mas aí um vídeo gratuito que vale muito dinheiro. E também não deixe de entrar no Telegram. Nós sempre estamos debatendo lá, todas as novidades em relação ao canal vão estar sempre saindo em primeiro lugar lá. E você então já tem aqui em cima, é só você colocar a câmera do seu celular e você já entra dentro do grupo do Telegram. Eu tinha falado que eu ia lançar hoje o vídeo do treinamento operacional. Mas aí veio o Thiago, que é o encarregado lá da área de marketing do Benedito. Cara, inclusive, daria um ótimo influencer. Parece um galão, cara, hein? Só fica até com medo dele pegar aqui meu lugar. O fato é que ele saca muito de marketing e ele resolveu fazer um cronograma, um trabalho extremamente profissional, realmente impecável e realmente vai ficar incrível. Inclusive, a própria apresentação já foi remodelada por eles. Tá aí, Thiagão, obrigado aí pelo apoio, realmente vai ficar muito bom. Enfim, então, nós adiamos o lançamento do teaser do treinamento operacional para o próximo domingo. Enquanto isso, eu vou colocando aqueles vídeos com todo aquele conteúdo técnico que você já está muito mal, bem acostumado a receber. Vamos lá. Depois de completar o ciclo dos principais vídeos, restou preencher algumas lacunas, detalhar e também esclarecer mais a metodologia. Nesse vídeo de hoje, falaremos sobre a montagem do straddle que eu estava devendo, abrangendo o conceito, a escolha da ação derivada, a escolha do ciclo, do tamanho da posição, do delta do travamento e a montagem na plataforma, além, claro, da estratégia de saída. Muita gente pediu esse vídeo, eu tinha feito já o do Strangle, que já tem aí mais de 3.000 visualizações, e tenho certeza que esse vídeo vai ser tão popular ou mais do que aquele. Tá bom, gente? Então aproveitem mais um vídeo aí, claro, que vale muito dinheiro. Venham comigo. Montagem de straddle, tutorial na prática. Então, como o próprio nome diz, esse aqui é um vídeo tutorial, ou seja, o objetivo dele não é ficar embasando, demonstrando, fundamentando, né? Então, nós já vamos direto para a prática de como montar um straddle. Então, você, para compreender a fundo todas as etapas que a gente vai estar colocando aqui hoje, é importante que você estude para você saber o que você está fazendo, tá? Muito bem, então o straddle, na verdade, é a montagem de duas operações simultâneas. A primeira operação é a venda de uma put. Para quem está chegando agora, nada mais é a venda de uma put, que é um contrato que você estabelece com o comprador desse seguro, na qual você se compromete a comprar mais barata a ação. Então é isso mesmo que você está ouvindo. Então você vai dizer para ele que se a ação daqui a um mês estiver num valor X menor que o valor atual, você então assume o compromisso de comprar dele. Por incrível que pareça, é o que ocorre. Então a gente, quando monta aqui a venda de uma put, vamos supor que aqui no caso você está montando ATM, ou seja, o spot, o preço da ação está a R$ 30, e você então vai comprar uma opção de strike R$ 30 também. Como você ganhou R$ 1 de prêmio, então você pode se dar o luxo de que o spot ele desça até R$ 1, porque quanto mais o valor da ação vai entrando, no que nós chamamos entrando aqui no dinheiro, vai caindo de valor, nós vamos perdendo
R$ 1.000 a cada R$ 1. Por que é R$ 1.000? Porque é o tamanho da sua posição aqui. Você está com 1 quilo, pode ser qualquer ação, e nós chamamos o break-even. Por que é break-even? Porque você só começa a perder a partir do 29. Porque se o spot subir, você fica com o prêmio. Se o spot cair, você vai pagando exatamente o valor intrínseco, que é o valor que vai ser cobrado de você, porque se lá no vencimento a ação tiver a R$ 29, então, na verdade, aquela sua opção vai estar custando de fato R$ 1. Como você ganhou R$ 1 e vai pagar R$ 1, então você fica no 0 a 0. Você só começa a perder a partir do momento que começa a cair abaixo de 29. Então você vê isso muito por aqui, né? Então, se você tiver no 29, você não ganha nem perde. Se for 30 ou mais do que 30, você mantém o prêmio que você ganhou, que é o valor do seguro que você ofereceu. Mas se começa a cair a partir de 29, você vai perdendo cada vez mais R$ 1.000 por cada R$ 1 que vai caindo o valor daquela ação. Então é assim que você tem a venda de uma put vendido que nós chamamos de ATM, at the money, aonde o strike é o mesmo valor do spot. Só que a estrutura também faz parte a venda de call, que é a mesma lógica. Você também vendeu um seguro, na qual você se compromete a vender para o comprador por um valor mais caro dali a um tempo depois, pode ser um mês depois. Aí ele vai te pagar para você vender mais caro para ele 1,2 aqui nesse exemplo. Como você tem uma posição aqui de 1K, você então ganharia aqui R$ 1.200. Então, se ficar parado 30 ou ficar menor do que 30, você ganha os 1.200. Mas a partir do 30 você começa a perder, até você chegar no break-even, que é quando o que você perdeu se equipara com o que você ganhou, que foi 1.200. Então você repara que nessa escala aqui não tem o 31 em 20, mas está mais perto do 31. Então você vê que entre o 200 e menos 800, ele passou pelo zero aqui em meio do caminho. E dali então ele começa a perder R$ 1.000 a cada R$ 1 que vai subindo. Você então poderia vender uma call a nível teórico, né? Mas é muito perigoso você vender uma call, porque não há limite para quanto aqui a venda da call ela pode subir. Tá? Então é muito perigoso você vender uma call que nós chamamos de a descoberto, ou seja, sem travar ou sequer ter ação. Então, a conjunção, então você repara aqui que o break-even era 31 e 20, e aqui o break-even era 29. Só que quando você junta as duas estruturas, aí que você potencializa muito a estrutura, que é quando, então, é o straddle. Então, você vê que, em vez de 31 e 20, agora é 32 e 20 o break-even. E essa estrutura é muito poderosa porque você sempre vai estar ganhando em uma ponta. E o maior defeito dessa estrutura é que você sempre vai estar perdendo em uma ponta também. Mas veja aqui como você tem um range, uma diferença, uma região aonde você pode ter uma grande lucratividade. Porque agora você tem um prêmio muito maior, que é 1,2 mais R$ 1 vezes 1 quilo, que vai dar, na verdade, 2.200 aqui, tá? 2.200 aqui na conta. Então, se por acaso a ação ficar parada exatamente aqui, que é muito difícil, você ganha o prêmio inteiro, que é 2.200. Só que a partir daqui também você continua a perder R$ 1.000. Por que é R$ 1.000? Porque é o tamanho da sua posição.
o tamanho da sua posição por cada R$ 1, você perde R$ 1.000 sobre o prêmio. E vai chegar um ponto aqui entre 28 e 27, que tem break-even, que é 27,80, e entre 32 e 33, que é 32 e 20, que ficam tudo elas por elas, que é o seu break-even. Então, você repara como ele é muito mais largo do que seria você vendendo apenas uma estrutura. Então, esse é o conceito do straddle, que é o conceito que eu posso chamar de conceito convencional, onde você vende o straddle exatamente no preço que a ação está. Só que também você pode vender um straddle um pouco enviesado. Você pode estar bullish, você acha que vai se movimentar, então nada impede você de vender os mesmos dois strikes mais para cima ou mais para baixo. Você pode querer definir o straddle de uma forma mais lato sensu, né? Que é uma definição mais ampla. Então, você pode considerar que é toda a estrutura que tem duas vendas, uma de put e uma de call no mesmo strike. Mas aqui a gente vai começar pelo simples, né? Onde você está vendendo ali no ATM. Muito bem, então agora vamos começar a falar por etapas, assim como nós fizemos com o Strangle. A primeira etapa é você escolher a ação derivada no vendaval. Vendaval, para quem está chegando aqui, é o sistema de venda de volatilidade. As estruturas boas para você vender volatilidade e depois você conseguir gerir elas são aquelas estruturas na qual elas são puramente venda de vol. São puramente, como por exemplo, os straddle. O straddle, imagina o straddle como se ele fosse um daqueles poços de petróleo que sai jorrando. Sai tão forte, tanto petróleo, que é até difícil você conseguir segurar tanto petróleo. E o vendaval ele vai trazer uma série de indicadores que vão fazer com que a sua escolha de determinada empresa ela seja a mais assertiva, seja mais vantajosa para você. Diferente do que seria o básico. Então, o básico diz que o IVR para você estar negociando é um IVR maior que 50. Aí você vai lá no OpLab, você bota lá por ordem de IVR e você veria os maiores IVRs. Mas o que eu te recomendo? Que recomendo que você siga aqui a metodologia do Rocha Opções, utilizando a ferramenta Vendaval, que você também vai estar utilizando o IVR maior que 50, mas também todos esses outros indicadores, porque o IVR, ele de fato só vai ser mais vantajoso se ele for maior que o IVR. É que você tem que começar uma operação com vantagem, aonde a estatística vai estar totalmente a seu favor. E também esses outros indicadores são interessantes, tá? Eu não vou ficar explicando cada um deles, tá? Eu já fiz milhões de vídeos aí para vocês verem falando sobre eles. Então, a primeira etapa é sempre você escolher a que está dando a melhor vantagem. Então, isso simplifica demais, porque você não precisa entrar naquela adaptação de você avaliar como é que está o mercado, se ele está bullish, se ele está bearish, para você escolher dentre 55 estruturas diferentes, aquela que se adapta mais ao mercado ali atual. Não, você já tem as estruturas muito básicas, que é o Strangle e o Straddle, então, que é um motivo do vídeo de hoje, e você vai decidir isso baseado nos indicadores que estão lá no Vendaval, que vão te dizer. A escolha pelo Straddle é uma escolha que é basicamente pelo seu perfil de risco. O Straddle é a estrutura que vai te dar mais teta, que vai te dar mais rentabilidade, mas também a estrutura que vai te dar maior variabilidade, maior volatilidade de ganhos e perdas. Com aquele vermelhinho e verde que fica lá, os seus ganhos lá na sua plataforma, ela vai ficar alterando de uma forma totalmente enlouquecida.
e vai demorar mais para sensibilizar. Então, é um trade mais arriscado, que vai exigir mais de você. E é por isso que a gente só faz com ele acima de 50, mas para a vantagem ser completa, é importante que você também considere esses outros indicadores que estão aqui. A gente vai estar descartando as empresas que são ruins ou que não têm liquidez. Muita gente pergunta, Leandro, mas então por que você deixa na tela do Vendaval, você e o Benedito deixam empresas que não são boas? Cara, elas não são boas para venda de volatilidade. Tem muita gente que usa a plataforma para comprar volatilidade. E o racional é totalmente inverso. Então, já fica a dica também. Você não vai usar o Vendaval para comprar volatilidade, pelo menos não nas primeiras linhas. Você vai pegar as últimas linhas. Aí você vai ver o que lá? Você vai ver a Magazine Luiza, vai ver a Via, vai ver muitas empresas de construção. Tudo aquilo vão estar lá nos últimos níveis. Mas você, para vender volatilidade, você vai pegar aquelas que estão lá em cima. E também a gente precisa ter todo o universo para a gente poder calcular o IVM, que é o índice de volatilidade do mercado, que vai te dar também os melhores momentos sob o prisma do mercado como um todo. Tá? Feito isso, então, você vai escolher o ciclo. E aqui já começa a haver uma grande diferença entre você escolher o ciclo de um delta 16 e você escolher o ciclo de um straddle. Nós estudamos já, espero que você já tenha passado aí pelo vídeo do Strangle, que lá a entrada ela ocorre entre 60 e 30 DTE. Aqui os estudos mostram que a melhor forma de você entrar é entre 45 e 15 DTE. E como é que isso funciona? Quanto tempo falta para o ciclo mais próximo? Se você estiver bem perto, ou seja, 15 ou menos, você vai pular para o ciclo seguinte. Então, você sempre vai estar aqui, caso você pule para o próximo ciclo, entre 45 e 30 do próximo ciclo. Se você tiver a mais de 15 DTE, aí você fica dentro desse próximo ciclo. Leandro, então você está dizendo que a gente tem que entrar lá mais para perto do vencimento? É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Leandro, e o risco gama? No straddle, o risco gama compensa, porque a quantidade de prêmio que você recebe é uma quantidade estúpida. E a maior sensibilização ela vai ocorrendo mais perto do exercício. Então, você realmente tem que ter um perfil mais arrojado para você abrir um straddle, mas não precisa ficar com tanto medo disso. No início, eu tinha muita preocupação em abrir straddles, mas com o tempo isso foi rapidamente superado, né? Porque se você entra com o ativo certo, no momento certo, no mercado que convém, a chance de você acertar e ganhar é muito, mas muito alta. E ainda mais quando você cria outras camadas de proteção, que é o que a gente tem estudado bastante. Então, você vai estar operando ali entre 45 e 15 DTE de abertura. De abertura, tá? Leandro, fica fechamento. Calma, um passo de cada vez. Aqui você vai agora escolher o ciclo no qual você vai entrar. Porque você tem várias opções, né? Normalmente, ou você vai fazer o ciclo que você já está, ou você vai escolher o próximo ciclo. Isso não é um detalhe, isso aí é muito importante. Depois você vai escolher o tamanho da sua posição. Então, eu recomendo demais que vocês, então, assistam esses vídeos aqui. A gente estabelece lá uma regra, você operar no máximo 20% do seu notional ou 7% de margem chamada, tá? Para que você tenha as posições, para que uma posição nunca pese quando ela vá contra, tá? Isso aqui não é um detalhe, isso aqui é muito importante. Leandro, posso fazer mais do que isso? Até pode, tá? Agora que nós avançamos, quando eu fiz o vídeo do Strangle, eu não tinha colocado os vídeos sobre controle de risco gama. Agora eu já fiz os vídeos de controle de risco gama
Então, eu posso dizer que esse nível aqui, aonde a soma de todas as suas posições extrapolam o notional, somente pode ser feito para valores superiores, você vendo o notional do portfólio como um todo, somente se você aprender a calcular e controlar seu risco gama. Então, de fato, é possível você operar acima do seu notion, se você souber fazer o controle do risco gama, tá? Tem uma série aqui no canal só falando sobre controle do risco gama. Então, tem que estar dentro de contexto de portfólio para as posições perdedoras serem compensadas. E quando a gente fala também sobre diversificação, a gente está falando de estrutura. Você pode abrir Triângulo 16 e uma das operações ser um straddle. Problema nenhum. Você tendo 5 operações Triângulo 16 e um straddle, que você enxergou ali uma grande oportunidade, não tem problema nenhum. Faz parte. É até aconselhável que você tenha um straddle dentre as 6 posições. Claro que vai ser na posição lá do grupo de risco, tá? Você botar 6 posições straddle, aí que é o limite de um portfólio arrojado. Mas tudo é possível, né? Dependendo do seu nível de risco e dependendo do que você está fazendo. Porque quando você bota 6 posições straddle, com certeza o seu nível de risco gama ele pode ficar extremamente alto. Então, você pode ir balanceando o seu portfólio e analisando quanto é que está o seu delta sobre capital aqui, tá? Então, você vê que a coisa já se torna mais avançada aqui. A gente quer que um dia já o vendaval já te dê tudo isso pronto, tá? E depois você vai escolher o delta do travamento. A nossa melhor proteção para o lado da put é ser uma boa empresa. Mas, principalmente as boas empresas, elas até podem explodir para cima. Mesmo que sejam elétricas, que têm contratos já feitos para todos os anos seguintes, corrigidos pela inflação, blá, 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 blá. Mas sempre tem surpresas, né? A gente viu aí a Copel, o que aconteceu com ela, que ela deu uma explodida para cima. Então, você sempre vai escolher o delta do travamento. Como é que você vai fazer isso? Primeiro que só há necessidade se for para ações. Em ETF, se você fizer um straddle do BOVA 11, não há necessidade, porque o índice ele nunca explode, como ocorre em uma ação. Você não vai ver o índice explodindo 100, 200% para cima, isso não acontece. Então, não há necessidade de você travar, no caso, o BOVA 11, que é a única que tem liquidez, tá? Mas é muito importante que você trave no pó, para você não destruir o seu trade, o seu prêmio, a sua lucratividade, tá? As opções de delta baixo são caras no Brasil, mas é pó, é pó. Então, você vai comprar o pó que está pó, que não custa nada. Então, não deixe a trava destruir o seu ganho e teta da call, o que fará com que a proteção dada pela trava comece a não compensar. Lembre-se que prêmio mais alto também é proteção. Quanto mais você estiver ganhando, mais você pode perder. Sacou? Quanto menos você está ganhando, né, mais rapidamente aquela estrutura vai se consumir com o movimento do mercado. Então, qual é a dica aqui? O prêmio da call do travamento tem que ser menor do que os 5% do prêmio total. Então, se você lá ganhou R$ 100 ali no seu straddle, a trava da call tem que ser no máximo R$ 5. Estourando. Estourando esse valor. Para você manter a integridade de um straddle, e nós podemos considerar o straddle como um straddle, com todas as suas vantagens, históricos bem-sucedidos, retornos a longo prazo. Tudo isso a gente vai poder contar se você travar no pó. Tá? E, ao mesmo tempo, tem um seguro sobre isso. Então, você vai montar na plataforma a call
e a put vendida. Você vai aqui buscar qual é o valor, 26,06. Então, você vai procurar aqui qual é o strike mais próximo. Se você tem um profit, o profit ele te ajuda nisso. Quando você vende uma put, você quer pegar um strike, que é o primeiro strike que não tem nenhum valor intrínseco. Como você está aqui pegando o mesmo strike, você não tem como conseguir esse mundo ideal, a não ser que o spot ficasse exatamente igual ali no valor do strike, o que nunca acontece. Então, você pode utilizar como referência essa linhazinha amarela que está aqui, ó. Tem uma linha amarela aqui. Aí você vê sobre qual strike a linha amarela está. E é sobre esse strike, então, que você vai escolher as duas opções aqui, que compartilham desse mesmo strike. Muito bem. Mole, né? Esse aqui é mole, você não precisa ficar lá vendo o delta. Não se preocupa aqui se um delta é um pouco menor e outro maior, tá? Está enviesado porque a taxa de juros está muito alta. O importante é que você pegue aqui a TM, que aqui vai te dar o maior equilíbrio entre prêmios e o prêmio mais alto aqui para você. Tá bom? Vamos lá, então. Aí depois você vai ver o travamento. Se você tiver um olho biônico, você vai ver que aqui o prêmio que você ganhou é 0,99 mais 1,31, que é 2,32. Ora, quanto é que é 5%? É apenas você fazer 2,32 vezes 0,05, que vai ser igual a 0,116. Então, como é que você vai escolher a trava? Você vai ver aqui no último negócio, cara, supondo um ativo que tenha liquidez, senão você vê o preço teórico. Mas aqui no caso foi Petrobras. Então você vai ver aqui o último valor. Aí você vê aqui, ó, 0,15, 0,12. 0,12 não é. 0,11 está aqui. Primeiro valor abaixo do 0,11,6. Qual é o delta? É o delta 9. Então aqui você está pegando no máximo delta 9. Ah, Leandro, eu posso pegar o delta 6? Pode. Pode pegar o delta 5, mas no máximo delta 9. Tá? Senão você vai começar a sabotar os seus lucros. Toda a característica vantajosa do Streda, ela vai se desfazer, tá? Isso aqui é apenas seu seguro para você não quebrar. Não é para você deixar de lucrar. Bom? E a última etapa e a etapa 8 defina a sua estratégia de saída. E aqui que talvez você tenha que mudar um pouco seus paradigmas, porque os últimos estudos da Test Trade, que agora é Test Live, não demonstram que é 21 para 25%. Demonstram que é 17%. Você que estava acostumado a ver lá na Test Trade, tá? E se você quiser chegar no 35%, como defende lá a Invest TV, você vai ter que ficar mais tempo no trade. Ou seja, você já vai ter passado há muito do 21 DTE. Tá? E isso realmente é o que eu tenho observado, tá? Muita gente perde trade porque fica esperando o 35. Tá? Deu 25 nos Trader, você já sai. Deu rápido, você já sai. Pula fora. Tá? Ah, Leandro, mas por que você está botando até 2 de DTE? E o risco gama? Cara, já te falei aqui. Se você optou por abrir um straddle, você já tem um perfil mais agressivo. Senão você nem teria aberto um straddle. Mas dentro do próprio straddle, você também tem vários níveis de risco também. Desde o agressivo light, né, o agressivo moderado, até o agressivo super agressivo. Que é você levar praticamente até a expiração. Para você extrair
todo o θ praticamente possível ali. Ah, Leandro, por que que não é 100? Porque tem duas pernas, né? Não vai ficar ali exatamente no meio. Mas é factível, quando você extrai tudo, você conseguir alcançar os 65. Ah, Leandro, eu chegou no 2 DTE e fez 60. Ótimo, então você vai encerrar. Você não vai nunca. Esse aqui é o limite, tá? Você não vai levar até 1 DTE, não. Você vai levar até 2 DTE. Que, na verdade, nem precisaria ter uma meta de lucro aqui. Porque você vai extrair tudo até 2 DTE. Mas se for 65 a 3 DTE, você já sai fora. Já vai ser mais difícil, né? Porque essa meta ela é extraída aí nos últimos dias indo lá. Tá? E uma forma da gente enxergar é isso aqui. Então, você tem que entender, se você quiser parar de raciocinar em forma de tabela, quadradinho, saia da caixa. Se você quiser saber o gráfico é praticamente isso aqui, ó. Você está vendo aqui? Isso aqui é o tempo de dias de trade. Se você quer ficar até 27 dias de trade, ok, meta de 25% aqui. Se você quiser extrair 65%, você vai ficar praticamente o trade inteiro aqui, vai dar 42 dias. Você vai levar até o final lá. Então, é possível a gente traçar uma curva. E é sobre, então, os vários tipos de curvas, porque a gente não pode esquecer que essa curva aqui, ela está dimensionada para 45 dias, com a margem de erro de um dia, né? Então, ela está aqui dimensionada para. Mas e se você abrir, por exemplo, a 30, a 15? Claro que não vai ser mais esse DTE. Isso eu vou estar falando no próximo vídeo, quando eu falar sobre calibragem de DTE versus lucro para cada estrutura. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Mas aqui você já pode operar dessa forma aqui, raciocinando nessas bases que estão aqui. É mais ou menos por aqui. Então, é 25%. Mesmo que você esteja querendo lá levar até a expiração, pô, mas já chegou a 25% rapidamente, você já sai do trade. Já garante esse lucro aqui. Tá. Ah, Leandro, mas aí entrei a 15, né? Fica bem diferente. Claro, vai, entrou a 15. Aí você vai, aí eu vou estar mostrando como é que você vai calcular quando você, por exemplo, entra a 15. Porque esses números aqui, é importante frisar, são que quando você entra a 45. E a 15? A 15 é uma conta proporcional aqui, dentro de uma matemática poligonal aqui, que a gente vai estar trazendo aí no próximo vídeo, tá? Que o vendaval vai estar trazendo dentro do próprio sistema. Então, no vendaval, ele vai saber qual foi a posição que você entrou, ele vai saber quanto DTE, então, tem hoje a sua posição, você vai optar qual o risco que você quer correr, porque quanto mais tempo você está no trade, mais risco você está correndo. Quanto mais tempo no trade, maior o risco. Então, você quer ficar no trade o menor tempo possível. Mas se você quiser ficar mais tempo em um straddle, compensa. Veja só como compensa. Olha a curva. É uma curva que tem uma inclinação. Então, isso significa que quanto mais dias vai passando, maior a taxa de lucro você vai obtendo. Quanto mais tempo você fica no trade. Ah, Leandro, mas tem o risco gama. Claro que tem o risco gama. Mas no caso aqui do straddle, existe um trade-off positivo. Trade-off que não ocorre no Strangle Delta 16. Delta 16 não compensa você levar para mais perto, mas straddle, ele compensa porque ele te dá uma extração estúpida. Olha quanto a mais você está ganhando aqui. Olha quanto a mais. Entre 2 a 3 vezes mais, se você levar seguindo adiante. Tá?
Então, você vai tomar a decisão. O que eu recomendo? Você vai começar com o estrango 16, 16, 16. Nós sabemos que para qualquer IVR, o estrango 16 sempre vai ser mais vantajoso a nível de risco e retorno. Mas você quer ganhar mais. Ok, então vai para o straddle, mas aí você começa no 25%, porque você vai mais rapidamente chegar e sair do trade. Então você vai ser menos exigido nos manejos, no delta hedge. Quando você tiver bom de manejo, aí você vai deixando rolar mais, para tentar extrair essa aqui, para pegar tudo. Vai para tudo ou nada. Tá? Mas estatisticamente, você ainda vai estar em vantagem. Mas pode ser que você dê o azar e naquele trade você acabe perdendo bastante. Já pensou se você dá o azar do primeiro que você faz isso já perder, você não vai ter mais coragem de fazer nunca mais um straddle. Então vai fazendo aos pouquinhos, começa no 25, busca ali. Por que o 17 é interessante? Porque aqui você entra no 47. Você pode até botar 25, 15, aí você entra no 45 do seguinte. Você, quando começa a ir para 30, 35, você já está entrando dentro do próximo ciclo em média. Claro que é uma média. Você pode chegar a 25 antes do 17 DTE, assim como também somente depois do 17 DTE. Mas em média vai ser isso aqui. Tá? Então, esse é o perfil de saída de desmontagem, né? Porque quando eu falei que era montagem, também está embutida a desmontagem de um straddle. Não é ainda o manejo, tá? O manejo, que é um vídeo extremamente solicitado, demandado aí por vocês, eu vou ter que dar mais uma estudada, que eu quero. Eu tenho o meu manejo, mas eu quero varrer tudo que há de pesquisa sobre manejo de straddle antes de fazer o vídeo sobre manejo de straddle. Bom? Então é isso aqui por hoje. Se esse aqui é seu primeiro vídeo ou nos primeiros, espero que isso seja um estímulo para que você continue a estudar, porque isso aqui é apenas a ponta do iceberg, tá? É apenas a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para você aprender ainda, mas eu diria que já é um bom pontapé inicial, tá bom? Não deixe de entrar aí no nosso Telegram, lá você vai estar sempre sendo informado em primeira mão sobre tudo que vai estar rolando. E no próximo domingo estarei lançando o teaser sobre treinamento operacional, mas ainda teremos, eu quero fazer uma live, acho que vou fazer uma live com os membros. Eu adoro fazer uma live com os membros, vou trazer eles aí, pegar alguns membros do canal. Na quinta-feira, devo estar lançando então um vídeo falando sobre calibragem de lucro pelo tempo, para a gente entrar em que você vai definir quanto tempo de trade você quer ficar, e para cada tempo que você definir, vai ter uma meta de lucro que você pode estar utilizando. Eu vou explicar como você vai estar saindo dessa caixinha aí de 50, 21, 65, 15, 25, 17, e assim por aí vai, tá? Eu quero que você consiga saber o que fazer em qualquer condição de mercado, em qualquer DTE. Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Nos vemos no Telegram e até o próximo vídeo.